Enem 2018. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas, em que A e B representam os pontos onde onde o circuito pode ser fechado por meio do toque. Nós temos aqui a imagem do circuito, a representação dele, né, da tela, a representação do circuito, e aqui o comando da questão. Qual é a resistência equivalente no circuito provocado por um toque que fecha o circuito no ponto A? Aqui é o seguinte, olha só, guerreiro, você vai fazer assim. Primeiro você vai distribuir a corrente para saber onde é que você tem resistores associados em série e em paralelo. O que é que você tem que saber? Que resistores associados em série, a corrente vai ser a mesma, que vai passar por eles. Já resistores associados em paralelo, a corrente vai ser a soma das correntes. A corrente total do circuito vai ser a soma das correntes que passa em cada um dos resistores. E quando é que eu tenho resistores associados em paralelo, professor? Quando eu tenho uma ramificação. Quando eu tenho uma ramificação. E é isso que a gente vai identificar quando a gente colocar aqui a corrente para fluir nesse circuito. Mas a corrente só vai fluir se o circuito estiver fechado. E ele quer que a gente feche o circuito no ponto A. Tá? Então vamos fechar aqui, ó, o circuito no ponto A. Pronto. Isso implica dizer o quê, professor? Que pelo ponto B, no ponto B nós não teremos passagem de corrente, porque o circuito está aberto. Então isso implica dizer que nós não teremos passagem de corrente nesse resistor. A gente pode eliminar ele aqui, tá? Então, ó, a corrente vai fluir como, professor? Do polo positivo, sentido convencional, né? Para o negativo. Então nós temos a corrente total aqui saindo da fonte, né? E daí ela vai passar aqui, chega nesse nó, ela vai encontrar duas resistências, tá? Essas resistências são iguais. Então, parte da corrente vai passar para esse resistor, tá? E a outra parte vai passar para esse resistor. Beleza. Eu vou chamar de I1, tá? E eu vou chamar aqui de I2. Beleza, professor. Então, quando essas correntes chegarem nesse outro nó aqui, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão se somar. Elas vão passar pelos resistores, né? Essa corrente 2, quando ela chegar aqui no ponto A, ela vai vir para cá, não é isso? Ela vai vir para cá, né? Ela vai vir para cá, essa corrente 2. Essa corrente 1 vai atravessar esse resistor aqui e vai chegar aqui também. Beleza? E novamente nós teremos a corrente total que vai passar por esse resistor aqui, ó, tá? Então, ó, veja que nós não teremos corrente passando por esse resistor. Beleza? Então isso implica dizer o quê, professor? Que esses dois resistores aqui, ó, esses dois resistores, tá? Esses dois carinhas aqui, ó, eles estão associados em paralelo. Beleza? De acordo com o que a gente fez aqui com a corrente. Esses caras estão em paralelo. E logo após eu encontrar o resistor equivalente a eles dois, esse resistor equivalente vai ficar em série com esse resistor aqui, tá? Mas antes disso, a gente vai encontrar o resistor equivalente dessa associação em paralelo, tá? Então vai ficar aqui a resistência, tá? Ó, a resistência equivalente da associação em paralelo vai ser dada por... Veja bem, como esses dois resistores são iguais, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar a resistência de um deles, dizer que é R, e dividir pelo número de resistores que estão associados nessa associação, em paralelo, que são 2. Então, a resistência equivalente, tá? Nesse caso, em paralelo, vai ser igual a quem, professor? Vai ser igual a 4.000 ohms, tá? 4.000 ohms ou 4 kilo ohms, é a mesma coisa, dividido pelo número de resistores. Nós temos aqui, ó, são 2, tá? Então, a resistência equivalente da associação em paralelo vai ser igual a 2 kΩ, tá? Ó, 2 kΩ. Então, essa é a nossa resistência equivalente, né? Dos resistores que estão associados em paralelo. Beleza. E esse resistor vai ficar em série com esse. Mas como, professor? Vamos tentar? Vou fazer aqui, ó, redesenhando o novo circuito, um novo circuito aqui para vocês. Então aqui agora eu vou pegar o seguinte, esse resistor, né, ele vai ficar em série com esse, né, como eu falei para vocês, né, ó. Esse resistor de 2 kΩ vai ficar em série com esse resistor aqui. Só que eu redesenhei aqui o circuito, ele vai ficar assim, né, ó.
esse resistor aqui, tá? De 4 kΩ, vamos lá, ó, tá? De 2 kΩ, na verdade, e esse outro de 4 kΩ. Então teria o seguinte, ó, 2 kΩ aqui e aqui eu teria 4 kΩ, tá? Então veja que quando eu fiz o resistor equivalente desses dois carinhas aqui, essas duas correntes vão se somar. Então por ele agora, por esse resistor equivalente, vai passar a corrente total, tanto por esse resistor aqui, que é o equivalente, né, daquela associação em paralelo, quanto por esse resistor de 4 kΩ, beleza? Então, como eles estão em série, a corrente que vai passar por eles é a mesma. E, neste caso, a resistência equivalente do circuito vai ser dada da seguinte forma, né? Ó, vai ser dada pela soma da resistência equivalente em paralelo, mais a resistência desse resistor aqui, né? Ó, tá? De 4 kΩ. Então, nós teremos o seguinte, que vai ficar 2 mais 4 somado, né? Porque a gente sabe disso, que numa associação de resistores em série, a gente soma as resistências dos resistores e a resistência equivalente dessa associação é igual a 6 kΩ, tá? E essa é a nossa resposta, tá? A nossa resposta é 6 kΩ. E daí, o gabarito é a nossa letra C, né? C de casa. Pessoal, é o seguinte, se você gostou desse vídeo, deixa teu like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações, para que quando eu postar vídeos novos, você seja o primeiro a ser notificado, tá? Te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!